Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Começaremos com uma pergunta: como está a sua resiliência? Vamos entender um pouquinho resiliência. É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão, situações adversas, choque, estresse. Também pode ser descrita com a capacidade que o indivíduo tem de lidar com situações difíceis, angustiantes, sair dela não ileso, mas sem sequelas. Todo cristão é um ser resiliente. O verdadeiro cristão está habituado a passar por muitas situações difíceis e sem perder a fé no seu Salvador. Eu vou ler o que o profeta Isaías escreveu. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, do 1 ao 3. O texto para a nossa meditação hoje à noite está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Os versículos anteriores a este mostram uma situação bastante interessante também. Davi e seus 600 homens ofereceram-se para ajudar o rei da terra onde eles estavam morando. Todavia, o rei os desprezou. O rei pediu para que Davi voltasse para a sua cidade. O rei pediu para que os seus 600 homens valentes também voltassem com ele. E assim, eles se põem a caminho. Voltem para a cidade chamada Ziclag. Eu vou ler então o que aconteceu. Diz o texto bíblico o seguinte, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, a cidade onde eles moravam, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. A resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal depois de passar por pressões. Pois bem, quais lições benéficas diante dos eventos estressantes? Aprenderemos algumas lições com Davi aqui, algumas lições benéficas. A primeira das lições benéficas diante dos eventos estressantes é esta: as nossas prioridades podem estar invertidas. Quando você passar por eventos estressantes, lembre-se, a sua prioridade pode estar invertida. O versículo 2 e o versículo 3. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada a fogo.
Perceba, os eventos da vida profissional, estudantil e até ministerial tentam desviar a nossa atenção da cruz de Jesus Cristo. Davi cuidou tanto do outro povo. Davi quis socorrer um rei que não era do seu povo. Davi deixou para trás a sua casa, deixou para trás a sua família, deixou para trás a sua cidade, preocupando-se em demasia com o outro. As nossas prioridades podem estar invertidas. Quando surgem os eventos estressantes, aprendamos lições para a nossa vida. A segunda lição que podemos aprender com Davi nesse texto está no versículo 4 e também no versículo 5. Eu vou ler aqui. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu vou pular para o verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. A segunda lição, diante dos eventos estressantes, as nossas culpas podem abafar o sentido da vida. As nossas culpas podem abafar o sentido da vida. 600 homens, diz a Bíblia, todos valentes, todos corajosos. Agora estão angustiados porque perderam a família, as suas famílias e perderam seus bens materiais. Eles choraram, diz a Bíblia, até não terem lágrimas. Agora é bom pensar que foi a ideia de Davi de trazê-los ao território filisteu. Isso está registrado no capítulo 27, do 1 ao 4. Também foi pedido de Davi que eles fossem morar nessa cidade remota. Foi Davi quem os levou a lutar com os filisteus, deixando suas famílias vulneráveis a esse ataque. Alguns estão tão furiosos que falam em apedrejar Davi. As nossas culpas podem abafar o sentido da vida. Vem o desespero, pranto aparentemente sem fim. Voltemos ao nosso texto. Outra lição marcante durante os eventos estressantes que devem marcar a nossa vida está no versículo 6. No final dele, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Preste atenção a esta terceira lição. As nossas memórias do sagrado ainda permanecem intactas. O texto fala, Davi se reanimou no Senhor. Mais tarde, o salmista Davi vai escrever a seguinte oração, o Salmo 145, verso 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das suas mãos. Quando Davi estava totalmente desanimado, o povo falava em matá-lo, e ele lembrou do Senhor. As nossas memórias do sagrado ainda permanecem intactas. Davi consultou o Senhor. Verso 8. Então consultou Davi o Senhor. E ele faz uma pergunta a Deus. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. As nossas memórias do sagrado ainda permanecem intactas. Durante os eventos estressantes, você vai lembrar disso. O Espírito Santo vai trazer à tona tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você leu, até cantou,
porque as memórias do sagrado ainda permanecem intactas. O Senhor Jesus fala sobre esta memória quando fala sobre o filho pródigo. Aquele rapaz foi longe da sua casa, do seu pai e dos seus bens, gastou tudo. E um momento ele falou: levantar-me-ei e irei com meu pai. O que é isto? É memória do sagrado. Durante os eventos estressantes, as nossas memórias do sagrado, referente ao sagrado, ainda permanecem intactas. Quer ver uma outra lição benéfica durante os eventos estressantes? Eu já li o versículo 8, agora o versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Uma das belas lições em meio aos eventos estressantes: a nossa devoção ao Senhor sempre será recompensada. A nossa devoção ao Senhor sempre será recompensada. Davi consultou o Senhor, porque Davi lembrou do Senhor. Isto demonstra fé e ação. Ele consulta a Deus. Deus fala: você vai reconquistar tudo que você perdeu. E o versículo 18: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem filhas, nem o despojo, nada que haviam tomado. Davi trouxe tudo para a sua casa. Certa vez, o povo de Israel, em meio às muitas reclamações, zombou de Deus, fez pouco caso da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E o Salmo 78 traz um pouco desse acontecimento. Aquele povo fez um questionamento: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Durante os eventos estressantes, angustiantes, terríveis, pode Deus preparar-me uma mesa no deserto? Está lá no Salmo 78, verso 19. Davi, quando chega na cidade toda destruída, desaba em prantos. Os seus 600 homens choram até não terem mais forças. Entretanto, Davi não sabia de algo. No versículo 2 do nosso texto de Samuel 30, levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Estavam todos vivos. Filhos, esposas, estavam todos vivos. Essa preocupação excessiva com o futuro derrubou Davi. Esta preocupação excessiva com o futuro derrubou os 600 homens valentes. Davi precisava aprender a acalmar-se para compreender as provisões de Deus. Veja, eu volto àquela pergunta do começo do estudo. Como está a sua resiliência? O Salmo 143, já mencionado nesse estudo, é uma oração escrita por Davi. E alguém compôs um hino baseado neste salmo. Já foi gravado por muitos cantores, entre eles o pastor Feliciano Amaral. E a letra do hino fala assim: Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei,
nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu. Teu nome santo exaltarei. Concede forças ao filho teu, e para sempre descansarei. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Davi confiou no Senhor. Davi reconheceu que as prioridades estavam invertidas. Davi reconheceu que as nossas culpas podem abafar o sentido da vida. Davi sabia que as memórias do Senhor, as memórias do sagrado, estavam lá no fundo do seu coração e precisavam ser resgatadas. Davi sabia que a nossa devoção ao Senhor sempre será recompensada. Como está a sua resiliência? Os temporais têm tirado a sua alegria, o seu ânimo? Vamos aprender com Davi. Vamos aprender com Jesus Cristo como vencer essas dificuldades, esses vendavais, e jamais tirarmos os nossos olhos da cruz. Eu vou fazer oração. Deus Todo-Poderoso, te agradeço por esse momento de reflexão, por esse momento de aprendizado, direto da Bíblia, direto da tua palavra. Te agradeço por Davi. O Senhor já o recolheu e ele já descansa nas cidades eternas. Te agradecemos porque nós passamos também por situações muitas vezes apavorantes, angustiantes, e o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso consolo. O Senhor tem sido o nosso ânimo. Louvamos-te por Jesus, que intercede por nós a cada momento e que espera as nossas vitórias, o nosso ressurgimento em meio aos temporais. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos muito a sua participação em mais este culto e esperamos que Deus continue a prover todas as suas necessidades e a nossa oração por sua família, por sua igreja e pelo nosso país, pelos missionários. Continue intercedendo por eles para que continue animados no Senhor, levando a santa palavra. Boa noite a todos. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus.